Lucas capítulo 9. A missão dos 12. E convocando os seus 12 discípulos, deu-lhes virtude e poder sobre todos os demônios e para curar enfermos. E enviou-os a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. E disse-lhes: Nada leveis convosco para o caminho, nem bordões, nem alforge, nem pão, nem dinheiro, nem tenhais duas vestes. E em qualquer casa que entrardes, fica ali e de lá saireis. E se em qualquer cidade vos não receberes, saindo-vos dali, sacudi o pó dos vossos pés em testemunho contra eles. E saindo eles, percorreram todas as aldeias, anunciando o evangelho e fazendo curas por toda parte. Herodes o tetrarca e João Batista. E o tetrarca Herodes ouvia tudo o que se passava e estava em dúvida, porque diziam alguns que João ressuscitara dos mortos, e outros que Elias tinha aparecido, e outros que um profeta dos antigos havia ressuscitado. E disse Herodes: A João mandei eu degolar. Quem é, pois, este de quem ouço dizer tais coisas? E procurava vê-lo. A primeira multiplicação de pães e peixes. E regressando os apóstolos, contaram-lhe tudo o que tinham feito. E tomando-os consigo, retirou-se para um lugar deserto de uma cidade chamada Betsaida. E sabendo a multidão, o seguiu. E ele os recebeu, e falavam-lhes do reino de Deus, e sarava os que necessitavam de cura. E já o dia começava a declinar, então, chegando-se a ele, os 12 disseram: Despede a multidão, para que, indo aos campos e aldeias ao redor, se agasalhem e achem quem comer, porque aqui estamos em um lugar deserto. Mas ele lhes disse: Dá-lhe vós de comer. E eles disseram: Não temos senão 5 pães e 2 peixes, salvo se nós próprios formos comprar comida para todo esse povo. Porquanto estavam ali quase 5.000 homens. Disse então aos seus discípulos: Fazei assentar em grupos de 50 em 50. E assim o fizeram, fazendo-os assentar a todos. E tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, abençoou-os, e partiu-os, e deixou os seus discípulos para os porem diante da multidão. E comeram todos e saciaram-se, e levantaram, do que ele sobejou 12 cestos de pedaços. A confissão de Pedro. Jesus prediz a sua própria morte. E aconteceu que, estando ele orando em particular, estavam com ele os discípulos e perguntaram-lhes, dizendo: Quem diz a multidão que eu sou? E respondendo eles, disseram: João Batista, outros Elias, e outros que um dos antigos profetas ressuscitou. E disse: E vós, quem dizes que eu sou? E respondendo Pedro, disse: O Cristo de Deus. E admoestando-os, mandou que a ninguém referisse isso, dizendo: É necessário que o Filho do Homem padeça muitas coisas, e seja rejeitado dos anciões e dos escribas, e seja morto, e ressuscite ao terceiro dia. Cada um deve levar a sua cruz. E dizia a todos: Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, e tome cada dia a sua cruz, e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar sua vida, perdê-la-á, mas qualquer que, por amor de mim, perder a sua vida, a salvará. Porque que aproveita ao homem granjear o mundo todo, perdendo-se ou prejudicando-se a si mesmo? Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. E em verdade vos digo que, dos que aqui estão, alguns há que não provarão a morte até que vejam o reino de Deus. A transfiguração. E aconteceu, quase 8 dias depois dessas palavras, tomou consigo a Pedro, João e a Tiago, subiu ao monte a orar. E estando ele orando, transfigurou-se a aparência do seu rosto, em suas vestes ficaram brancas e muito resplandecentes. E eis que estavam falando com ele 2 varões, que eram Moisés e Elias, os quais apareceram com glória e falavam da sua morte, a qual havia de se cumprir em Jerusalém. E Pedro e os que estavam com ele estavam carregados de sono. E quando despertaram, viram a sua glória e aqueles 2 varões que estavam com ele.
E aconteceu que, quando aqueles se apartaram dele, disse Pedro a Jesus: Mestre, bom é que nós estejamos aqui e façamos 3 tendas, um para ti, um para Moisés, um para Elias, não sabendo o que dizia. E dizendo ele isso, veio uma nuvem que os cobriu com a sua sombra, e entrando eles na nuvem, temeram. E saiu da nuvem uma voz que dizia: Este é meu filho amado, a ele ouve. E tendo soado aquela voz, Jesus foi achado só, e eles calaram-se, porque aqueles dias não se contaram a ninguém nada do que tinha visto. A cura de um jovem lunático. E aconteceu no dia seguinte que, descendo eles do monte, lhes saiu ao encontro uma grande multidão. E eis que um homem da multidão clamou, dizendo: Mestre, peço-te que olhes para meu filho, porque é o único que eu tenho. Eis que um espírito o toma e de repente clama, e o despedaça até espumar, e só o larga depois de ter-o aquebrantado. E roguei aos teus discípulos que o expulsassem, e não puderam. E Jesus respondendo disse: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei ainda convosco e vos sofrerei? Trazei-me cá o teu filho. E quando vinha chegando, o demônio o derrubou e convulsionou. Porém Jesus repreendeu o espírito imundo e curou o menino, e o entregou a seu pai. E todos pasmavam da majestade de Deus, e maravilhando-se todos os de todas as coisas que Jesus fazia. Disse a seus discípulos: Ponde vós essas palavras em vossos ouvidos, porque o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens. Mas eles não entendiam essa palavra, que lhes era encoberta, para que não compreendesse, e temiam interrogá-lo acerca dessa palavra. O maior no reino dos céus. E suscitou-se entre eles uma discussão sobre qual será o maior. Mas Jesus, vendo o pensamento do coração deles, tomou uma criança, pô-la junto a si e disse-lhes: Qualquer que receber essa criança em meu nome, recebem a mim. Qualquer que me recebe a mim, recebe o que me enviou. Porque aquele que entre vós todos for o menor, este mesmo é grande. Quem não é contra nós, é por nós. E respondendo João disse: Mestre, vimos o que em teu nome expulsava os demônios. O lhe proibimos, porque não te segue conosco. E Jesus lhe disse: Não proibais, porque que não é contra mim e contra nós, é por nós. Os samaritanos não recebem a Jesus. Aconteceu que, completando-se os dias para sua assunção, manifestou o firme propósito de ir a Jerusalém, e mandou mensageiros diante da sua face. E indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para lhe prepararem pousada, mas não o receberam, porque o seu aspecto era de que ia a Jerusalém. Os discípulos Tiago e João, vindo isso, disseram: Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e os consuma, como Elias também fez? Voltando-se, porém, repreendeu-os e disse: Vós não sabeis de que espírito sois? Porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E foram para outra aldeia, acerca dos que seguem a Jesus. E aconteceu que, indo eles pelo caminho, lhe disse o Senhor: Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. E disse-lhe Jesus: As raposas têm covis e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E disse o outro: Segue-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixa que primeiro eu vá enterrar meu pai. Mas Jesus lhe disse: Deixa os mortos enterrar os seus mortos, porém tu vai e anuncia o reino de Deus. Disse também o outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixar-me despedir primeiro dos que estão em minha casa. E Jesus lhe disse: Ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Eu desejo um extraordinário dia, magnífico para vocês, uma ótima semana na presença do nosso Senhor Jesus Cristo. A paz de Cristo. Amém.